questão do simulado, né, que vai ser toda falando sobre plano cartesiano, ela diz o seguinte: sobre o plano cartesiano, julgue as afirmativas a seguir. A gente tem três afirmações aqui, né? Primeira, a segunda e a terceira, e a gente vai julgar se elas estão corretas ou não. A primeira, ele diz o seguinte: o eixo horizontal é conhecido também como o eixo das abscissas. Então, só para a gente relembrar aqui, a gente tem um plano cartesiano, né, que está muito legal aqui no desenho, mas aqui era o eixo X, esse outro eixo Y, e o eixo X realmente é conhecido como o eixo das abscissas. Já o eixo Y é chamado também de eixo das ordenadas. Certo? Então, a gente consegue aqui visualizar a primeira alternativa, aliás, a primeira afirmação, e constatar que realmente ela está correta. A segunda afirmação, ela diz o seguinte: o ponto A menos 5 e 3 é um ponto do terceiro quadrante. Bem, vamos imaginar ele aqui, ó. Lembrando que quando a gente tem um ponto, o primeiro número refere-se ao eixo X e o segundo ao eixo Y, certo? Então vamos pensar aqui. O eixo X, quando for menos 5, então ele estaria mais ou menos aqui do lado esquerdo, onde o X é negativo, seria menos 5. Já o eixo Y seria 3 positivo, ele ia estar na parte de cima, né? Já que o eixo, na parte de cima, o eixo Y positivo, ele está por aqui. O plano cartesiano ele é dividido em quatro partes, né? Começando aqui, ó, parte, que é chamado primeiro quadrante, quadrante, constata que o ponto A está no segundo quadrante. E aqui, a sentença, né, a afirmação diz que está no terceiro. Aqui é falso. Pronto, a próxima diz que o eixo vertical é conhecido também como eixo das ordenadas. A gente viu aqui, né, na explicação do eixo 1, do item 1, que o eixo vertical, que é o eixo do Y, ele é chamado também de coordenadas. Então, tá certo. Aí a questão pergunta: podemos afirmar que somente a afirmativa 1 é verdadeira, somente a afirmativa 2 é verdadeira, a 3 somente a afirmativa 3 é verdadeira, ele vai constar aqui o seguinte: um detalhe aqui, ó, eu li, mas estou vendo agora, que ele chama o eixo Y de coordenada, mas não é coordenada, é somente ordenada. Então, isso aqui está falso também. Então, se a gente for observar, somente o item 1 está verdadeiro, certo? Então, a gente vai marcar isso sem medo de errar na letra A. Eu tinha colocado a letra A, que eu também não tinha visto. É, certo. Mas aí eu vou considerar, viu, Bia? Eu também aqui acabei passando despercebido, mas na verdade o nome é só ordenamento.
E aí a questão 2 vai dizer o seguinte, ó, em um plano cartesiano foi marcado B e C. E aí um ponto D. O único quadrante que não tem nenhum ponto marcado, a gente pode fazer aqui um esboço todo, né? Precisa nem ser exato, né? A gente precisa saber que aqui é o eixo Y e o eixo X. E nesse plano cartesiano, tem marcado o ponto A, que tem valor de x igual a 2 e de y igual a 3. Então, a 2 vai estar... Então, os pontinhos aqui, ó, 2 de x e 3 de y, vai estar mais ou menos aqui. Ponto A. Ponto B, menos 1 de x, está aqui. Um ponto no primeiro quadrante e no segundo quadrante. O ponto C vai ser 2 de x, 2 positivo de x, e menos 3 de y. Menos 3 de y vai estar aqui embaixo. Então, aqui está o ponto C. E o ponto D vai ser x igual a 1 e y 0. Quando uma das coordenadas aqui for 0, Viviane, né, a gente viu que o x é 1 e o y é 0, a gente vai marcar o ponto em cima do eixo x na posição 1, ou seja, vai ser marcado aqui. Certo? Aí ele diz o seguinte, a questão que é o seguinte, o único quadrante em que não há nenhum ponto marcado é, a gente percebe que aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, e esse aqui não foi marcado nada nele, não está marcado. E aqui é o quarto quadrante. E o que não está marcado nada é o 3. Então, a gente vem aqui e marca a letra C. Indo para a próxima questão, temos o seguinte: o plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, chamadas de eixos cartesianos, ou seja, o eixo Y e aqui o eixo X. Ela é também chamado de perpendiculares, porque quando eles cruzam aqui no meio, eles formam um ângulo de 90 graus, certo? Todas as partes aqui. Isso garante que eles são perpendiculares. Continuando, ele diz, ó, o plano cartesiano é dividido em quadrantes. Sobre os quadrantes do plano cartesiano, considerando um ponto A, x, y, em que x é maior do que zero e y é menor do que zero, temos um ponto que pertence ao... Bem, vamos imaginar um ponto qualquer, né? Um ponto A qualquer que o x seja maior do que zero. Se o x é maior do que zero, o zero está aqui, ó. O zero está no meio. E o eixo x, se ele vir para a esquerda, é negativo, então ele é menor do que zero. E para a direita seria positivo, ou seja, maior do que zero. Então vamos imaginar ele mais ou menos aqui. O ponto que ele quer. Certo? Que é a coordenada de x. E a de y, ele quer menor do que zero. Aí na parte do eixo y, na parte de cima são positivas, quando o y é maior do que zero. E na parte de baixo é quando o y é menor do que zero. Ele está querendo, então, na parte de baixo. Quando a gente cruza esse ponto qualquer, né, que é o ponto A, x, y, a gente vai ver que ele vai estar exatamente no quarto quadrante. E aí seria a resposta correta, a letra D. Ô, professor,
Pode dar número a esses pontos? Pode sim. Hum, Certo? Vamos imaginar que fosse aqui um 3 de x e um menos 2 de y. O importante é que ele esteja na posição aí, né? Que ele esteja maior do que zero e que ele seja menor do que zero. Tipo, você não poderia considerar para x um valor menos 3, por exemplo. Porque menos 3 já seria menor do que zero, né? Não sei se ficou claro, Viviane. Ficou sim, professor. Certo. E aí a próxima questão foi uma questão do Enem, né? Enem do ano passado, 2020. E dizia o seguinte: o gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A, com a coordenada 2, 0, né? 2 de x, 0 de y, movimentando-se para cima ou para a direita, com velocidade de uma unidade de comprimento por segundo, no plano cartesiano. Então, o robô está fazendo esse percursozinho que a gente está vendo aqui no gráfico. E o gráfico, né, exemplifica uma trajetória desse robô durante 6 segundos. Durante 6 segundos ele andou 6 passos, né, entre aspas. Então vamos lá, ver o que é que a questão pede. Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será a sua coordenada após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Então vamos analisar o movimento desse robô, Viviane. Bom, ele saiu, ó, ele caminha um passo para cima e dois para o lado, né, na horizontal. Certo? Ele já vai 3 movimentos aqui. Quarto movimento, 5, 6 movimentos. Certo? A gente pode fazer aí, na Vera, aí, fazendo os passos dele até chegar o que é que ele quer, tá querendo, né? Lembrando que ele quer que o robô caminhe 18 segundos. Certo? 18 segundos, ele vai fazer essa trajetória. Aqui ele já andou 6, né? Então, 6 segundos. Ele vai andar mais um para cima, dois para o lado, mais um para cima, dois para o lado, 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 um para cima, dois para o lado. Ele vai parar aqui, ó, onde tem um 18. Essa setinha aqui é dos segundos. Eu achei que era para contar de onde ele saiu, mas era para ter contado aonde ele parou, né? Aonde a pergunta É, parou. deixa eu só verificar aqui para a gente não. Essa é a questão 4, eu acredito que é 4. A 4 ele ia ter a coordenada. Deixa eu ver, vamos ver se a gente está contando certo isso aqui. Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será a sua coordenada após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Então ele quer que saia realmente do ponto A, certo? Então do ponto A ele já andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui ele vai andar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, vai parar aqui. Mandei demais. Então eu acertei. Eu coloquei 14,6. 14 de x, né? 14 representa o x, é essa aqui, ó. É isso. E 6, tá certo. É isso mesmo.
A resposta correta seria a letra B. Pronto. Ficou alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Então vamos aqui para a próxima questão. E a gente tinha, analisando a imagem, as coordenadas do ponto A são. Bem, aqui você vai dizer onde é que é formar a coordenada, na verdade, né? É que o ponto A, ó, se a gente ligar os pontos aqui, for contar do lado esquerdo, eu tenho menos um, menos 2, aqui seria o menos 3. Né? Como eu tenho o valor de x primeiro, então vai ficar menos 3 na parte de y, aqui é zero, menos um e menos 2. Então, menos 3 e menos 2 seria a coordenada do ponto A. Achar a coordenada é justamente fazer isso aqui que eu acabei de fazer, encontrar os valores de x e de y. Então, a resposta correta aí seria a letra C, menos 3 e menos 2.